Bom, gente, todo mundo me vendo aí? Todo mundo ouvindo bem? Tá travando alguma coisa? Beleza, então vamos lá. Na última aula, então, a gente estava falando sobre os vertebrados, né? Lembrando que os vertebrados, aqui só para a gente não confundir os termos, a gente tem os 9 filos que a gente estudou até agora, estamos estudando o último, que é o filo 9 cordados, que é o filo mais importante de todos, só que é o filo que também tem mais detalhes para a gente aprender. Aqui a gente tem dentro do filo cordados 3 subfilos. O subfilo urocordados, subfilo cefalocordados e o subfilo vertebrados. Esses dois primeiros aqui, eles são muito rápidos e a matéria é muito curta. Eles dois em conjunto são chamados de protocordados. Tanto que a gente pode falar de uma forma geral que os cordados são divididos em dois, os protocordados e os vertebrados. É uma forma informal da gente falar isso. Por quê? Esses protocordados seriam os cordados mais simples, né? Os primeiros cordados. E depois apareceram os vertebrados, que são o grupo dos cordados mais desenvolvidos, que aí são aqueles que a gente mais conhece, que são peixes, aves, répteis, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? Lembrando que os peixes, na verdade, eles são uma superclasse que tem 3 classes dentro deles: os peixes agnatos ou ciclostomados, os peixes condrícteos ou cartilaginosos e os peixes osteícteos ou ósseos, né? Então, a gente tem aqui as 7 classes, que juntas são a coaram, né? E aí é importante nessas 7 classes de vertebrados, que são a principal matéria dos cordados, são os vertebrados, né? Esses aqui que a gente viu na última aula, Ascidia e Amphioxus, que são os protocordados, eles são uma matéria bem rapidinho de dar uma olhada, né? Então, a Ascidia, o que acontece é que nela desaparecem todas aquelas características embrionárias dos cordados, né? A notocorda desaparece, o tubo nervoso dorsal desaparece, e ela acaba tendo um formato bem simples, digamos assim, do corpo dela. O Amphioxus, por outro lado, ele é muito interessante de se estudar, porque ele mesmo na fase adulta, ele lembra muito o embrião de qualquer cordado, não só dele próprio. Ele lembra um embrião de ser humano, lembra um embrião de gato, de cachorro, de peixe, de qualquer coisa, porque ele guarda todas as estruturas, né? A notocorda permanece na fase adulta e o tubo nervoso dorsal também permanece na fase adulta. E aqui a gente consegue ver as fendas branquiais faringianas também, né, no desenho. Então, ele é interessante principalmente para esse tipo de estudo. Mas os vertebrados que a gente está estudando agora, eles são realmente o alvo do nosso estudo, que a gente começou na última aula, e a gente falou principalmente da diferença dos peixes, né? Então, os peixes agnatos, lampreia e peixe-bruxa, são os principais exemplos, que eles são peixes sem mandíbula, a boca é circular, né, e sugadora. Temos os peixes cartilaginosos, que são principalmente tubarão, arraia, cação e quimera, né? Que eles têm o fígado, que produz óleo, para eles conseguirem, com mais óleo, subir na coluna d'água para flutuação, e com menos óleo eles ficam mais densos relativamente, conseguem afundar na água, né? E temos os peixes ósseos, que são a grande maioria, a maioria arrasadora dos peixes são peixes ósseos, os osteícteos, né? Então, se a gente tiver dúvida se um peixe, qual é a categoria dele, a gente pode praticamente chutar que ele é um peixe ósseo, porque os outros peixes realmente são só esses exemplos aqui que costumam cair nas provas, tá? Eles são grupos bem reduzidos de animais, e a grande maioria, qualquer outro peixe que a gente pode pensar, normalmente são peixes ósseos. Então, salmão, atum, sardinha, cavalo marinho e qualquer um outro, praticamente, né? E aí, a característica principal deles aqui que a gente consegue ver é que eles têm a bexiga natatória, ou vesícula gasosa, que serve para a mesma função do fígado dos peixes cartilaginosos. Só que em vez de produzir óleo, e o óleo puxar o peixe para cima, eles produzem ar. Então, é quase um órgão produtor de ar dentro lá do órgão da vesícula gasosa. Eles criam ar, e com mais ar eles ficam menos densos em relação à água e conseguem também subir com maior facilidade. Ou se eles usam esse ar, conseguem transformar esse ar de volta, diluir de volta esses gases na corrente sanguínea, eles conseguem ficar mais densos em relação à água e aí vão descer na coluna d'água, flutuar para baixo, digamos assim, né? Então, são os mecanismos de flutuação.
os mecanismos hidrostáticos desses peixes, né? Fígado com o uso do óleo para os cartilaginosos e a vesícula gasosa com o uso do ar para os peixes ósseos. E aí eu comecei a falar rapidamente na última aula que essas características aqui são as características interessantes se a gente for fazer aquela tabela que eu sugeri para vocês, que eu acho uma tabela muito boa. Inclusive, eu acho ela mais importante do que a tabela dos 9 filos, tá? Principalmente para fins de Enem, porque no Enem eu acho mais provável, mais possível de cair, pode cair tudo, né? Mas eu acho mais frequente que caia sobre os cordados, sobre os vertebrados, que são mais conhecidos, digamos assim, do que minúcias sobre os outros filos, né? E aí aqui eu sugeriria muito para quem puder fazer uma tabela com as 7 classes, agnatos, condrictos, osteícteos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, as 7 classes dos cordados vertebrados, e aí colocar essas 8 características aqui: respiração, reprodução, esqueleto, tegumento, que é a pele, excreta nitrogenada, coração, anexos embrionários e a regulação térmica, né? E aí, como eu falei um pouquinho na última aula, respiração, todos eles fazem respiração branquial, não tem não tem nada de especial aqui. Fecundação, a tendência geral é que os peixes façam fecundação externa, ou seja, joguem os gametas na água, óvulos e espermatozoides na água, e na água o óvulo e o espermatozoide se encontram para formar o zigoto, e aí originar um novo indivíduo, né, mórula, blástula, gástula, neurula e assim por diante. Só que a gente tem uma pequena exceção aqui, que são os peixes cartilaginosos, que fazem fecundação interna, né? Então, realmente, o organismo masculino vai ter aí um instrumento, né? Parece um pênis, mas o nome, na verdade, técnico é clasper, que se usa, que seria o pênis dos tubarões, digamos assim. E aí eles vão fazer uma fecundação interna, jogando os gametas dentro do organismo feminino, dentro do animal feminino, mas isso aqui é a exceção. Então, os cartilaginosos são exceção, e eles são exceção, na verdade, em alguns outros aspectos também, tá? A gente vai olhar. Mas a regra geral é que os peixes fazem fecundação externa, jogam os gametas na água para eles se fecundarem na água. Esqueleto, nos 2 primeiros é um esqueleto cartilaginoso, ainda não existe osso como a gente conhece. Os ossos só vão surgir nos peixes ósseos, por isso que eles têm esse nome, nos osteícteos, ok? Então esse é um aspecto importante do esqueleto deles. A pele é também uma coisa importante, porque os primeiros peixes aqui, os agnatos ciclostomados, têm pele lisa, mole e sem escamas, né? Enquanto os outros 2 já têm escamas, né? Então já são escamados esses 2 peixes, tanto os cartilaginosos quanto os ósseos, só que o tipo de escama é diferente. Nos peixes cartilaginosos, a escama é dermoepidérmica e normalmente placoide, que é um formato de dentículo, a gente já vai ver como é que funciona. E nos peixes ósseos, ela é uma escama só dérmica, que pode ter o formato cicloide ou quitenoide. O que é a diferença de uma escama dermoepidérmica e de uma escama dérmica? Quando a gente fala da pele de um animal, a pele tem várias camadas. A camada mais superficial da pele, ou seja, a mais próxima do ambiente externo, a gente chama de epiderme. Epiderme, ela é a mais externa. Embaixo da epiderme, a gente tem uma camada chamada só de derme. Derme. Ela é a segunda camada, digamos assim. E embaixo da derme, a gente tem uma camada chamada de hipoderme, com H. Né? Hipoderme. Então, seria baixa pele, né? Digamos assim. Hipoderme. De uma forma bem resumida, essas são as 3 camadas da pele. Se a gente for fazer um estudo mais aprofundado do sistema tegumentar, que na verdade é uma matéria do 2º semestre, mas a gente não chega a explorar por falta de tempo, a gente foca nos sistemas que caem mais nos vestibulares, a gente ia conseguir analisar um pouco melhor como é que funciona a nossa pele, quais são as subdivisões, etc. Mas para quem tiver interesse, tá lá já no Drive, tem um arquivo com indicações de vídeos sobre o sistema tegumentar, quem achar interessante essa matéria. Mas a gente no Arcadas, infelizmente, não consegue ver de forma aprofundada. A diferença é o seguinte: quando a gente tem uma escama nesses 2 peixes, que ela é formada principalmente na camada da derme, ou seja, a segunda camada da pele, a primeira é a epiderme, a segunda é a derme e a terceira é a hipoderme. Nesses peixes que têm escamas dérmicas, a escama ela é criada pela derme, ou seja, no meio da pele.
não é criada nem pela epiderme nem pela hipoderme. E nesses peixes aqui, que são os cartilaginosos, que a escama é dermoepidérmica, significa que ela é feita também pela derme, só que a epiderme também vai ajudar de alguma forma a criar o seu formato. Aqui a gente vai ver que a epiderme vai adicionar esmalte, né, sobre essas escamas em formato de dente. Então, por isso que é uma escama dermoepidérmica, beleza? A gente já vai ver, vai ter imagens sobre isso. Quanto às excretas nitrogenadas, e aqui tem um aspecto muito importante que a gente precisa conversar. O que são excretas nitrogenadas? A gente já comentou algumas vezes aqui, mas muito brevemente, muito rápido, né? Sobre excreção dos animais, né? Alguns animais a gente precisa entender um pouco melhor como que a excreção funciona. Então, nos plateumintos, por exemplo, a gente viu rapidamente que tem uma célula especial para fazer a excreção, que é a célula flama ou solenócito. O que é a excreção? É a urina. Como é que esse animal vai urinar? Ele vai jogar o que está em excesso no corpo dele, as substâncias tóxicas do corpo dele, como que ele vai jogar isso para fora, certo? Não é exatamente fezes. Fezes a gente chama informalmente de excreção, mas na verdade não é tecnicamente uma excreção, porque as fezes, a rigor, elas não chegam a entrar para valer no nosso organismo. Elas não chegam a ser absorvidas pelo nosso sangue e usadas pelas nossas células. Então, na verdade, elas não passam pelos nossos processos internos das células, né? Não passam pelo nosso sangue. Elas só são os resíduos da alimentação que não foram aproveitados, digamos assim, né? Isso são as fezes. Agora, urina já é um papo bem diferente. A urina, para valer, que é a excreção. E nos seres humanos, a gente também vai poder incluir o suor nessa categoria. O suor também é uma forma de excreção, mas principalmente a urina. Por isso que a gente também chama o sistema urinário de sistema excretor. Mas por que isso? O que é essa excreção? Essa excreção é o seguinte: todas as células do nosso corpo, o tempo todo, elas estão fazendo vários processos. Então, estão fazendo respiração celular, usando oxigênio e glicose para obter ATP, que é a energia de uso imediato que eles conseguem usar, mas estão fazendo processo também de proteínas, estão criando lipídios, estão construindo ácidos nucleicos, estão fazendo duplicação de DNA, RNA, coisas que vocês estudam aí na matéria de biomol, biologia molecular. Então, como que faz a duplicação do DNA na hora da divisão celular, o RNA também, todos esses processos aí, né? E conforme a célula faz esses processos, e principalmente os processos envolvendo as proteínas, né, a família das moléculas proteicas, vai acabar essa fábrica, como se cada célula fosse uma fábrica, né? A fábrica, infelizmente, gera os seus resíduos, né? Nos seus processos de produção interna, ela acaba liberando substâncias tóxicas que precisam ser descartadas adequadamente, né? E a mesma coisa acontece em nós, seres humanos. As nossas células vão estar ali num processo de fábrica o tempo todo, e no processo da síntese de proteínas, ela vai acabar liberando substâncias tóxicas que precisam ser eliminadas do corpo. E as principais substâncias tóxicas que são residuais aos processos proteicos, digamos assim, são as excretas nitrogenadas. Por que nitrogenadas? Se a gente for olhar a estrutura química das proteínas, o que mais diferencia elas normalmente dos carboidratos e dos lipídios é a presença do átomo de nitrogênio, né? Porque as proteínas são formadas por pequenas unidades chamadas aminoácidos, né? E o que é o grupo amino que tem nos aminoácidos? É justamente aí um papel importantíssimo e vital do átomo de nitrogênio, né, nessa molécula, que é um átomo que a gente não vê muito em carboidratos e lipídios. Carboidratos e lipídios, normalmente, a gente vê CHO. Então, a gente é o quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio. CHO, tanto que carboidrato se chama carboidrato. CHO, carbono, hidrogênio, oxigênio, carboidrato, carboidrato, né? Agora, nas proteínas, não. As proteínas vão ter, essencialmente, aí o papel, vão ter também CHO na sua composição, mas vão ter um elemento imprescindível aí que não tem nos outros, que é o nitrogênio, né? E por isso excreta nitrogenada, porque é o resíduo dos processos de formação de proteínas nas células.
E aí a gente tem 3 substâncias principais, que são essas excretas nitrogenadas: amônia, ureia e ácido úrico. Essas são as 3 principais excretas nitrogenadas. Tem também creatinina, mas aí a gente vai estudar menos a creatinina. Essas 3 são as principais. E o que diferencia essas 3 excretas nitrogenadas? Como é que funciona elas? Cada animal, às vezes, tem uma que predomina. Normalmente, os animais excretam as 3. Então, se a gente for olhar a nossa urina, é possível que a gente encontre as 3. A gente vai achar amônia, vai achar ureia e vai achar ácido úrico. Mas, normalmente, tem uma das 3 que predomina sobre as outras. Então, sei lá, 90% das excretas nitrogenadas da minha urina provavelmente são ureia. E aí tem só um resíduo de amônia e de ácido úrico muito pequeno, né? Mas a grande maioria da minha urina, da urina dos seres humanos, ela é feita de ureia, né? E o que determina se o animal, a principal excreta nitrogenada na urina de um animal, na excreção de um animal, vai ser amônia, ureia ou ácido úrico? Qual que é o componente, qual que é a explicação que vai determinar qual que é essa substância predominante? A explicação, gente, normalmente está no ambiente em que o animal vive. O ambiente vai dar a principal dica para a gente. Só que a gente vai ver que tem umas pequenas exceções também. E por que o ambiente? Essas 3 substâncias que eu falei para vocês, amônia, ureia e ácido úrico, elas são substâncias tóxicas. Só que elas diferem quanto à sua toxicidade. Então, a amônia é a mais tóxica de todas, né? E o que isso significa? Quando eu tenho uma substância que é muito tóxica, ela precisa de muita água para ser diluída, para ela, enquanto ela estiver no meu corpo, ela não me auto-envenenar, digamos assim. Ela não me deixar doente, não prejudicar outros processos internos do meu corpo. Então, eu preciso de uma quantidade de água muito grande para eu poder diluir essa amônia, poder diluir essa excreta nitrogenada enquanto ela ainda está no meu corpo, para eu não ser prejudicado. A ureia, ela é a segunda mais tóxica, ela já é um pouco mais intermediária. Então, na verdade, ela precisa de um pouco menos de água para poder ser... Continua precisando de uma quantidade considerável de água, mas menor do que a amônia. A amônia precisa de muita água para ser diluída, porque ela é uma substância muito tóxica. A ureia já é um pouco menos tóxica, precisa de um pouco menos de água. E o ácido úrico, por fim, ele é o menos tóxico de todos. Então, ele precisa de muito pouca água para ser dissolvido, né? Então, a urina desses animais que excretam ácido úrico, normalmente é uma urina que precisa de pouca água. É uma urina com pouca água porque não é tão tóxico a ponto de precisar estar tão dissolvida assim, né? Então, é isso, gente. Esse é o principal componente. Agora, por que isso tem a ver com o ambiente desses animais? Pergunto para vocês, qual animal que vai ter mais disponibilidade de água para poder excretar amônia, por exemplo? Um animal terrestre ou um animal aquático? Quem vai ter mais água disponível no seu meio ambiente para ele conseguir ter uma excreta nitrogenada tóxica, digamos assim? Ele não precisar converter essa substância tóxica em substâncias mais amenas, né? Substâncias mais menos tóxicas. Quem que vai se permitir isso? Principalmente os peixes, né? Que vivem a sua vida inteira na água. Então, não à toa, a gente vai ver aqui que a grande maioria dos peixes excreta amônia. Né? A gente vai ver aqui, ó, agnatos excretam amônia e os peixes ósseos excretam amônia. Por quê? Porque eles têm bastante água disponível, então eles podem ficar bebendo quanta água eles quiserem, né? Trazendo quanta água eles quiserem para a corrente sanguínea, para poder diluir, estar sempre diluindo essa substância tóxica da amônia até ela conseguir ser eliminada do corpo, né? A única exceção aqui nos peixes vai ser os peixes cartilaginosos, né? Que vão excretar aí ureia. E aí vocês me perguntam por quê, e eu não sei por quê, né? É porque esses peixes são um pouco diferentes mesmo, né? Mas vão excretar ureia, então seria a segunda excreta mais tóxica, né? Um pouco menos tóxica do que a amônia, mas é uma exceção aqui nos peixes, são os peixes cartilaginosos. Os condríctios aí vão excretar ureia. Mas a regra geral é que peixe excreta amônia, ok? Porque ele tem bastante água, não precisa converter a amônia em uma substância menos tóxica. Isso já não vai acontecer com os animais terrestres, né? A maioria dos animais terrestres não vai excretar amônia, vai excretar ou ureia ou ácido úrico,
e aí eles vão, o que tiver de amônio no corpo deles, eles vão precisar converter em ureia e ácido úrico para eles poderem viver fora da água, né? Porque vivendo fora da água, a gente tem menos disponibilidade de água, né? A gente bebe menos água do que esses animais que vivem na água, né? E aí a gente vai conseguir dissolver menos substâncias tóxicas. Então a gente precisa produzir menos substâncias tóxicas no corpo. Converter as substâncias tóxicas em substâncias menos tóxicas, que são ureia e ácido úrico, né? Para a gente não ter um nível alto de amônia no corpo. Esse vai ser o mecanismo que os animais terrestres vão criar para não se auto-intoxicarem com as suas toxinas, ok? E aí a gente tem aqui o coração. Gente, o nosso coração, só para vocês saberem, dos seres humanos, ele é um coração que tem 4 salinhas dentro dele, 4 câmaras, né? Dois átrios, que são as câmaras de recepção do sangue, e 2 ventrículos, que são as câmaras onde o sangue desce depois dos átrios, que são as câmaras que vão bombear, vão ter uma musculatura muito forte, vão bombear esse sangue de volta para o corpo, para circular no corpo todo, ok? Nos peixes, como eu falei, a gente tem 2 átrios e 2 ventrículos, ou seja, um coração meio grandinho, né? Os peixes ainda têm só um átrio e um ventrículo, ou seja, recepciona o sangue no átrio, passa para o ventrículo bombeia o sangue pelas artérias para o resto do corpo. Então ainda é o sangue mais simples que a gente conhece, e esse tipo de circulação que tem esse sangue a gente vai chamar de circulação simples, né? O que é circulação simples? O sangue é só um ciclo, só um efeito circular, né? Nas brânquias, as brânquias pegam o oxigênio que está dissolvido na água, esse oxigênio ele é mandado para o corpo, o corpo vai usar esse oxigênio e vai depositar o gás carbônico no sistema circulatório, aí isso vai chegar no coração, no átrio e no ventrículo do coração, esse coração vai bombear agora esse sangue usado para as brânquias jogam o gás carbônico fora, pegam o oxigênio de novo na água, mandam de volta para o corpo e assim fechou o ciclo, né? Então é uma volta só. Em nós, seres humanos, os animais que têm circulação dupla e não circulação simples, que está aqui, CS, a gente vai ver que o sangue vai passar 2 vezes pelo coração. Então, em vez de ser uma letra O, um círculo, um zero, o ciclo, digamos assim, vai ser que nem um 8, né? Vai ser um 8. O sangue vai passar 2 vezes pelo coração, que a gente vai ter 2 círculos. Vai ter o círculo da circulação pulmonar e o círculo da circulação sistêmica. Depois a gente vai ver melhor como é que isso funciona, tá? Então, um átrio e um ventrículo. Anexos embrionários. A gente vai ver hoje ainda o que são os anexos embrionários um pouco melhor, mas eles são... O embrião, quando ele está nascendo, o embrião de qualquer um desses animais, ele costuma ter alguns anexos, ou seja, estruturas que estão fora do embrião, mas conectadas nesse embrião. Estruturas, normalmente, que o ovo dá para o embrião, né? São estruturas que estão contidas dentro do ovo, e são estruturas que vão ajudar o embrião nos seus primeiros momentos de vida, né? E aqui, nos peixes, a gente vai ver o saco vitelínico. É o único anexo embrionário que vai ter nos peixes. O que é o saco vitelínico? Acho que tem até uma imagem aqui de um... Aqui, ó. Aqui a gente está vendo o embrião de um peixe, tá? E isso aqui é o saco vitelínico, gente. Tá vendo? Tá aqui colado no peixe, né? Enquanto ele está se desenvolvendo. Aqui é uma grande reserva de alimento e de energia. Cheio de carboidratos aqui dentro, principalmente. Que o embrião, ele ainda não consegue, né? Qual é a fonte de alimento dele? Ele está dentro do ovo ainda. Não consegue sair caçando, digamos assim, né? Então ele vai usar essa reserva de energia aqui e vai se alimentando disso aqui para ele poder crescer. Isso é o saco vitelínico, beleza? E o saco vitelínico ele não vai ter só nos peixes, vai ter em todos os animais aí para frente. Então também anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Nós também vamos ter o nosso saco vitelínico quando a gente está no útero, né, da mãe. Mas esse saco vitelínico nos seres humanos ele vai ser um pouco reduzido, porque a gente vai ter a placenta, que também vai ajudar muito para a nossa nutrição, né, para a nossa obtenção de energia enquanto a gente está na barriga da mãe, beleza? Mas nos peixes que ainda são ovíparos, né, estão no ovo, não crescem no útero da mãe, não tem placenta, essas coisas aí,
o saco viterínico vai ter um papel aí primordial para esses caras conseguirem se alimentar, né, na fase embrionária, beleza? Por fim, a regulação térmica. Então, a gente tem aí animais pecilotérmicos e animais homeotérmicos. A gente também pode chamar os pecilotérmicos de ectotérmicos. Ecto vem de exo, né, externo, que nem a ectoderme, que é o tecido externo embrionário, né? Esse ectotérmico ou pecilotérmico são os animais que a temperatura corporal deles é determinada pelo que está fora, né? Então, se eles estiverem em um ambiente frio, a temperatura corporal deles vai ser fria. Se eles estiverem em um ambiente quente, a temperatura corporal deles vai ser um ambiente quente, né? Então, está 20 graus do lado de fora, vai estar 20 graus o corpo dele. Se está 50 graus do lado de fora, vai estar 50 graus o corpo dele. E assim por diante. Nós, por outro lado, seres humanos, e as aves acompanham a gente nesse quesito, aves e mamíferos, né? São os dois que são as duas únicas classes que a gente vai ver que são homeotérmicos ou endotérmicos, ou seja, a temperatura determinada por dentro. Nossa temperatura é estável, por volta de 35, 36, no máximo 37 graus, né? Acima disso é febre, etc. Essa manutenção constante da temperatura é o que a gente chama da endotermia, ou homeotermia. Uma temperatura, então, que é regulada por nós e não pelo ambiente externo, beleza? Então, pecilotérmicos e são todos aqui os peixes ainda pecilotérmicos, né? Como eu falei para vocês, os únicos que vão ser homeotérmicos vão ser aves e mamíferos, só mais para frente a gente vai ver. Gente, alguma dúvida nesse slide aqui? Ele é roxo, ele é um dos fundamentais da aula de hoje, a gente entender essas características. Alguma dúvida aqui até agora? Então, Leandro, eu não sei te dizer, eu não sei por que eles excretam ureia, né? Eles são uma exceção aí dentro do grupo, porque a regra geral dos peixes é excretar amônia, né? Mas eu não sei exatamente o motivo específico deles excretarem ureia. Essa, infelizmente, eu vou ficar te devendo. Beleza? Não, imagina. Pode perguntar qualquer coisa aí. Beleza, gente? Mais alguma dúvida aqui nessa parte? Então, vamos lá. Aí aqui, gente, é só coisas secundárias, tá? Os diferentes tipos de escamas, só para vocês verem, tá? A escama placoide, que é a escama aqui dos cartilaginosos, ó. Escamas dermoepidérmicas placoides, também chamadas de dentículos dérmicos. Por que dentículos dérmicos? A Cris tá falando, sempre tem o diferentão do grupo, né? Pois é. Na biologia, então, vixe, tudo hipster na biologia. Aqui, o que acontece é o seguinte, aqui, as escamas placoides são os dentículos dérmicos, né? Olha como tem um formato de dentinho, né? Aqui a gente consegue ver a estrutura que eu falei para vocês, ó. Essa aqui é a escama do tubarão, dos peixes cartilaginosos. Ó, aqui é a derme, então é a segunda camada da pele, e aqui em cima é a epiderme, ou seja, a camada mais superficial, mais externa da pele. A derme, por que a escama ela é dermoepidérmica? Porque ela começa a surgir da derme, então a derme faz uma projeção para fora, né? Só que a epiderme vai revestir essa escama com esmalte. Então, as duas camadas da pele vão ter um papel fundamental para criar essa escama. Por isso que ela é dermoepidérmica nos animais, nos peixes cartilaginosos, como o tubarão, por exemplo. Beleza? Nos peixes ósseos, que são a grande maioria, elas são só dérmicas. Ou seja, elas só são formadas aqui na derme, que é a camada mais interna, e a epiderme simplesmente vai só revestir. Vai só passar uma camada por cima, assim, mas sem agregar muito para o formato ou para a composição dessa escama, beleza? Então, é o caso aqui, principalmente das escamas cicloides e quitenoides. O que é cicloide? São essas aqui, ó, em formatozinho circular, a escama do peixe, né? E a escama quitenoide, ela é uma escama ela tem um lado meio enrugado, tá vendo? Então, é uma escama bem enrugadinha num lado dela. Essa é a escama quitenoide,
beleza? São as mais comuns, cicloide e quitenoide. Tem outras aqui, mas elas são mais raras, tá? Ganoide, que é esse formato de losango aqui. Cosmoide, que também é um formato aí de, acho que é hexagonal, um pouco diferente, tá? Mas as mais comuns nos peixes ósseos são cicloide e quitenoide, nos peixes cartilaginosos, as placoides, né? Que são os dentículos dérmicos. E aqui o esmalte e a dentina. E aí, algumas questões de vestibular gostam de comparar as escamas dos peixes cartilaginosos com os nossos dentes. Por quê? Porque essas escamas são feitas de dentina e de esmalte. É a mesma estrutura dos nossos dentes. Então, mais um motivo pelo qual chama essas escamas de dentículos dérmicos, né? Como se fossem dentes na pele. Por quê? Não só pelo seu formato, mas pela sua própria composição química. Que vai ter o quê? Duas substâncias que também estão nos nossos dentes. A dentina, mais interno, né? E o esmalte mais externo. Então, a escama do tubarão é muito parecido na estrutura com os nossos dentes. Né? Olha que loucura, né? Biologia é muito engraçada, né? Então, gente, é isso aqui que eu tinha para falar sobre escamas dos peixes, beleza? Cartilaginosos são dermoepidérmicas e nos ossos são dérmicas, ou seja, a derme vai ser bem predominante sobre a epiderme na criação dessa escama, no formato dessa escama. A epiderme só vai revestir por cima sem alterar o formato ou a composição. E, portanto, só para concluir, gente, esses dois tipos de escamas aqui são profundas e permanentes, tá? Não é o tipo de escama que você consegue descascar com facilidade, não, é uma escama bem interna ao peixe, tá? Então, dificilmente esse peixe vai conseguir perder essa escama, porque ela fica bem presa dentro do corpo, né? Ela é dérmica, ou seja, ela realmente está na parte de dentro da pele, nos dois casos, tá? Mais alguma dúvida aqui nas escamas ou tá tranquilo? Gente, então, agora algumas outras características aqui, porque o vestibular ele gosta muito de cobrar questões pedindo diferenças dos peixes cartilaginosos e dos peixes ósseos. Diferenças de condríctios e osteíctios. Aponte 3 diferenças de condríctios e osteíctios. Escreva verdadeiro ou falso para as diferenças entre condríctios e osteíctios. É muito comum essa comparação. E essa comparação, na verdade, começa no slide anterior, que eu já tinha mostrado para vocês. Eu marquei aqui com asterisco as 4 características mais importantes que diferenciam condríctios e osteíctios nesse slide, né? Então, reprodução, fecundação interna, né? Dentro do organismo feminino, nos cartilaginosos, e externa, como a grande maioria de todos os peixes, nos ósseos. Esqueleto cartilaginoso nos condríctios e ósseo nos osteíctios. Escamas dermoepidérmicas, placoides, dentículos dérmicos nos condríctios e escamas dérmicas, cicloides ou quitenoides, né, achatadas, nos osteíctios, e excreta nitrogenada, que é a ureia, nos condríctios, e amônia nos osteíctios, certo? Então, nesse slide aqui, a gente já vê 4 características diferentes, 4 diferenças importantes dos dois tipos de peixe. Mas não são só essas, né? Então, além dessas, tem muitas outras que também pode aparecer. Nossa, eu preciso decorar tudo isso? Não, gente, o vestibular não vai pedir para vocês cite 11 diferenças. Não, ele vai dizer no máximo cite 3. Se ele pedir 4 diferenças, eu já acho muito difícil, muito raro. Normalmente o que eu mais vejo ele pedir são 3. Cite 3 diferenças, né? Mas eu vou dar todas as diferenças para vocês, porque eu não sei como que isso cai, pode cair como que isso vai cair, pode cair de formas distintas. Então, verdadeiro ou falso, por exemplo, eu preciso ter dado tudo para vocês saberem bem essas coisas, né? Então, aqui tem outras 7 diferenças importantes, tá? Além daquelas 4 que já estavam lá antes. Peixes cartilaginosos, eles têm as brânquias expostas. Então, se a gente for olhar um tubarão, por exemplo, a gente consegue ver a lateral dele com as brânquias direto aqui. Não tem nenhum tecido protegendo as brânquias, cobrindo as brânquias, como a gente vê nos peixes ósseos. Aqui nos peixes ósseos, olha o Nemo aqui, ó. Ele tem a brânquia dele, mas ele tem aqui uma membrana que vai proteger essas brânquias. E essa membrana a gente chama de opérculo, beleza? Então, os cartilaginosos não têm o opérculo
e os ossos têm opérculo. Aqui embaixo a gente está conseguindo ver o opérculo. Ó, ele protege as brânquias. Então, por isso que esse opérculo ele fica abrindo, né, de vez em quando, para o peixe conseguir respirar, para conseguir pegar a água, entrar na brânquia e conseguir pegar o oxigênio da água. Beleza? Então, o opérculo é essa membrana que reveste aqui, protege as brânquias. Sem opérculo, com opérculo. Segunda característica. Os peixes cartilaginosos têm um intestino mais curto, não é tão longo. Só que para compensar esse intestino ser curto e ele conseguir fazer uma digestão bem eficiente, esse intestino é cheio de dobras. Ele é um intestino em formato de espiral. É um intestino que a gente chama de contiflossole. A gente já viu antes esse termo, tiflossole, que é a dobra intestinal, a válvula espiral, né? E aí, onde que está essa... A gente consegue ver essa tiflossole aqui, ó. Olha aqui a foto do tubarão. Olha aqui o intestino desse cara. Olha como ele é todo em espiral, né? Rodando, rodando, rodando até o final. Por que ele é todo em espiral? Porque para compensar o fato dele ser curto, ele é em espiral porque ele vai aumentar a área de absorção. Então, o que importa normalmente no intestino não é o volume, a quantidade de comida que ele consegue guardar. É a área, ou seja, a área da parede interna desse intestino. Quanto mais dobras, quanto mais retorcido for o intestino, melhor, porque significa que ele mais vai ter uma área maior, mais extensa vai ser a parede dele e vai permitir, quanto maior a área dessa parede, mais ele vai conseguir ter uma área de absorção, aumentar a velocidade de absorção, que é passar do intestino para o sangue os nutrientes absorvidos, né? Então, essa área de absorção vai ser muito importante. Não é o volume interno, ou seja, o quanto cabe, é a área da parede interna do intestino, beleza? A superfície. E essa tiflossole vai ajudar nisso, né? Então, esse intestino redobrado, todo em espiral, essa dobra, vai ajudar para aumentar a eficiência da absorção na digestão, beleza? Gente, qual outro animal que a gente viu que também tem um tipo de tiflossole? Também tem uma dobra intestinal para otimizar a digestão. Vocês lembram qual outro animal que a gente estudou que também tem tiflossole? Alguém consegue lembrar? Tem um outro animal que a gente viu que também tem tiflossole. Um filo aí. Um desses 9 filos aqui em cima. Ó, vou voltar aqui só para... Aqui, gente. Anelídeos. Filo 6 anelídeos, tiflossole. Dobra da parede intestinal para maior área de absorção. Aqui a gente consegue ver, ó, é um outro formato de dobra, né? Então, nos cartilaginosos é realmente uma espiral, como se fossem vários funis, uns depois dos outros, né? Aqui, o formato da tiflossole é diferente, ele só, em vez de ser um tubo digestório cilíndrico, ele faz uma dobra para baixo, né? Fazendo um formato aí de meia-lua, de C, e essa dobra já vai aumentar a eficiência, né? Porque vai aumentar a área de absorção também lá dentro, beleza? Então, só anelídeos e peixes cartilaginosos que vão ter tiflossole, essa dobra intestinal. Nós não temos, a gente não vai chamar o nosso intestino de tiflossole, né? Como se ele tivesse tiflossole. Mas ele tem adaptações também. Ele também vai ter dobras para nos dar maior área de absorção, que são as vilosidades e microvilosidades intestinais, que a gente vai ver isso no segundo semestre, principalmente. Mas vamos voltar aqui. Os peixes ósseos não têm tiflossole, beleza? Então aqui a segunda característica, com tiflossole, intestino longo, sem tiflossole. Então aqui ele não tem tiflossole, ele precisa ser um pouco mais longo para conseguir fazer uma absorção boa também. A boca, então agora um aspecto anatômico. Mais um aspecto anatômico, na verdade. Boca na parte ventral. A boca do tubarão, ele está na parte de baixo do animal. Está aqui do lado da barriga, digamos assim, né?
Então, boca ventral. Enquanto isso, nos peixes ósseos está na parte anterior, frontal. Então, realmente, o extremo da frente desse animal é a boca. A boca é o princípio desse animal, digamos assim. Ela está bem aqui na parte anterior, que a gente chama. A parte anterior é a frente do animal, a parte posterior é a parte de trás do animal, beleza? Ventral é a parte da barriga, dorsal é a parte das costas. Então, aqui, por exemplo, nesse animal aqui seria a parte anterior, aqui a parte posterior, aqui a parte dorsal, aqui a parte ventral, beleza? Então, a boca está na parte ventral, está na parte aqui, né, logo na frente da barriga, nos tubarões, nos peixes cartilaginosos, e nos peixes ósseos está bem na parte anterior, a boca. Então, a posição da boca, ventral e aqui anterior. Quarta diferença. O sistema digestório dos cartilaginosos ele é terminado em cloaca. O que é cloaca? Cloaca é um orifício só, uma abertura só para o ambiente externo, para despejar na água, que é ao mesmo tempo a saída do sistema digestório, ou seja, vai jogar as fezes, a saída do sistema urinário, ou seja, vai jogar a urina, e a saída do sistema reprodutor, vai jogar os gametas, né? Então, gametas, urina e fezes saem pelo mesmo orifício, né? Então, isso que é a cloaca, beleza? Aqui não. Aqui o sistema digestório termina em ânus, nos peixes ósseos, só digestório. Ou seja, a urina vai sair por uma outra saída e os gametas também vão sair por uma outra saída. São saídas independentes. Não tem a cloaca, que é a junção de todas essas saídas. Saída digestória, saída urinária e saída reprodutora. Beleza? Quinta característica. Aqui a gente já comentou, né? O mecanismo de flutuação. Fígado bem desenvolvido, né, com função de reserva de energia e hidrostática, regula a profundidade na água pela quantidade de óleo, enquanto isso nos peixes ósseos, bexiga natatória, né? Vesícula gasosa que vai produzir ar como mecanismo de flutuação. Mas outra característica é que nos condrídeos o desenvolvimento é direto. O que significa isso? Que não tem fase larval. Desde que o animal nasce até a fase adulta, ele só muda uma miniatura de tubarão até um tubarão adolescente, até um tubarão médio, né? Não vai ter uma metamorfose no meio do caminho, né? Vai mudar completamente o formato, o nicho ecológico desse animal. Enquanto isso, aqui nos peixes ósseos, a gente vai ver que o desenvolvimento é indireto. E a fase larval dos peixes ósseos é chamada de alevino, beleza? Esse aqui é um alevino, né? Que a gente consegue ver. Então, ele vai ter aí um formato um pouco diferente dos peixes na fase adulta. Desenvolvimento indireto, portanto. Por fim, nadadeira caudal. A nadadeira caudal é a última nadadeira, né? Bem aqui na parte posterior do animal. E a diferença aqui nos cartilaginosos, ela é heterocerca. Tem vários formatos de nadadeira caudal, tá, gente? Nos cartilaginosos, ela normalmente é heterocerca. O que significa? O que é hétero? Diferente, né? Heterocerca. Ou seja, a parte de cima ela é maior do que a parte de baixo. A gente vai ver aqui no tubarão, olha aqui, ó. A parte de cima ela é muito mais comprida do que a parte de baixo. Por isso que é hétero, porque tem uma desigualdade, uma diferença aqui entre a parte de cima e a parte de baixo da barbatana caudal, da nadadeira caudal. Ela não é simétrica, beleza? E por que ela não é simétrica? Porque a parte de cima, aqui tem a coluna vertebral desse animal passando, né? A coluna vertebral, ela vai continuar pela parte de cima, né? Então, a coluna vertebral vai acabar só aqui. A parte de baixo não tem coluna vertebral. Ela só tem músculo e pele mesmo, né? A coluna vertebral, ela só vai continuar na parte de cima e por isso que a gente vai ver essa diferença. Agora, aqui nesses animais, a coluna vertebral não vai chegar na cauda, ela para antes e a nadadeira caudal, ela normalmente ela não vai ser heterocerca, ela vai ser algum desses outros formatos aqui. Ou homocerca, que é essa aqui, ó, que ela é, os dois lados são simétricos, tanto em cima quanto embaixo são simétricos, né? Que é esse aqui da foto. Mas ela também pode ser dificerca, que é esse formato aqui que termina meio que pontiagudo, ou protocerca, que é esse formato de abano aqui, né? Quase formato de leque, digamos assim, né? Esses três formatos aqui não costumam ter a coluna vertebral se prolongando dentro deles, por isso que eles são iguais entre si.
enquanto aqui a gente tem o prolongamento da coluna vertebral, por isso que vai ser heterocerca. Gente, é muito específico, muito difícil isso aqui cair, mas se cair, pelo menos, vocês estão avisados, beleza? Mais alguma dúvida? Aqui são algumas fotos para vocês verem, ó. Aqui a gente já viu a tiflossole, tá? Os peixes cartilaginosos, alguns biólogos vão dizer que eles são ovovivíparos. O que é isso? Até agora, e quase todos os animais que a gente vai estudar são ovíparos. O que significa isso? Que eles nascem de ovos, né? Então, tem a fecundação, normalmente fecundação externa, mas pode ser interna também. E aí, se for externa, forma o ovo ali na água. Se for interna, a mãe vai gerar o ovo e vai colocar o ovo para fora. E vai ficar depois ali os animais protegendo os ovos para esses ovos nascerem. Os mamíferos, como nós, por exemplo, não somos ovíparos. As nossas mães não põem ovos, né? O que vai acontecer? A gente vai ser criado no útero da mãe, né? Então, normalmente, ou os animais são ovíparos, como a grande maioria de todos os outros, ou são vivíparos, como os mamíferos. Só que alguns biólogos vão criar uma categoria intermediária, que vão chamar de ovovivíparos, que eles, ao mesmo tempo que têm ovo, também ficam no útero da mãe. Né? Então, são as duas coisas ao mesmo tempo. Estão dentro do útero da mãe, só que dentro do útero da mãe também tem o ovo lá dentro. E é isso que a gente consegue ver aqui nos tubarões. Então, aqui tem a tubaroa, né? Não sei nem sei se existe essa palavra, tá, gente? Mas a tubarão fêmea, tá? E tá aqui com o ovo lá dentro, tá, gente? E aqui o embrião com o saco vitelínico. Então, a gente consegue ver por que alguns biólogos chamam de ovovivíparos, tá? Outros vão dizer que essa categoria não é muito adequada, que esse nome é inventado e etc. Mas se aparecer alguma coisa nesse aspecto, tá aqui para vocês entenderem por quê. Porque tem o ovo, e o ovo está dentro do útero da mãe. Beleza? E aqui a gente consegue ver só o peixe ósseo, né? O opérculo, o ânus aqui, e a bexiga natatória, né? Então, a bexiga natatória, que é a vesícula gasosa, não tem nada a ver com a nossa bexiga, tá? É a bexiga deles aqui, ela serve para acumular ar, né? Então, eles vão conseguir produzir ar, eles tiram oxigênio da corrente sanguínea e conseguem produzir ar dentro dessa bexiga natatória para conseguir flutuar melhor na coluna d'água. Beleza? Aqui, gente, um pouco menos importante, mais importante para aspectos de evolução. Dentro da classe dos osteícteos, a gente tem duas subclasses, tá? É dificílimo isso aqui cair, mas tem um aspecto evolutivo importante. A subclasse dos actinopterídeos, que é a grande maioria dos peixes ósseos, tá? Quase todos os peixes ósseos são actinopterídeos, que é o peixe tradicional que a gente conhece, galera. Eles vão ter aqui as nadadeiras, né? Simples e tal. Essas nadadeiras são suportadas por raios ou lepidotríqueas de queratina, né? Então vão ter aqui alguns raios de queratina sustentando essa nadadeira. Mas essa nadadeira não é carnosa, não é muscular. É só uma membraninha mesmo, essa nadadeira, né? Então é a grande maioria dos peixes. A minoria dos peixes, que são aqui a subclasse sarcopterídeos, porque sarco vem de carne, vão ter nadadoras carnosas, nadadeiras musculosas, né? Então, a grande maioria dessa subclasse aqui já está extinta, inclusive, tem pouquíssimos representantes atuais. Ó, as nadadeiras são carnosas, tá? Então, vão ter músculo nessas nadadeiras, não são só estruturas de queratina. São nadadeiras pares lobadas ou carnudas, que chamam. E por que eles são importantes do ponto de vista evolutivo? Porque eles são considerados os prováveis antepassados dos anfíbios e de todos os tetrápodes, que somos nós, né? Então, são considerados antepassados anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Por quê? O que a teoria da evolução entende que aconteceu aqui? Em determinado momento, são esses peixes com a nadadeira carnosa que essa nadadeira começou a virar patas, né? Então, não demorou muito para essas nadadeiras carnosas acabarem virando membros mesmo, e esses animais conseguirem migrar para o ambiente terrestre. Então, sair do oceano e dos rios para eles conseguirem ocupar o ambiente terrestre a partir dos anfíbios, né? Só que não é só por isso.
Nesses animais aqui, um subgrupo, dentro deste subgrupo, são os peixes dipnoicos, que são os chamados peixes pulmonados. O que vai acontecer com esses peixes? Esses sarcopterídeos, e aqui a piramboia é um ótimo exemplo, né? É um peixe, se não me engano, que vive na bacia amazônica. Esse peixe, a piramboia, ele é um peixe muito doido, porque ele consegue viver fora da água uns 2 dias, assim. E ele fica pulando na terra para lá e para cá. Não tem, como se assim tivesse de boa para ele viver no ambiente terrestre. Por que isso acontece? Porque a bexiga natatória desses animais, antes da bexiga natatória, em todos os peixes ósseos, ele serve para respiração? Não, gente, ele serve só para flutuação. Os animais não conseguem respirar pelo ar, né? Esses animais, eles produzem ar, eles tiram oxigênio da água, pelas brânquias, jogam oxigênio na corrente sanguínea. Na bexiga natatória, esses caras vão ter glândulas de ar, ou seja, são glândulas que vão pegar o oxigênio do sangue e botar dentro da bexiga natatória, criando ar lá dentro, né? Só que esse ar, ele é para flutuar, para cima e para baixo. Esses animais aqui, o que eles vão conseguir fazer? Eles vão conseguir pular para fora d'água e até viver fora d'água em curtos espaços de tempo, digamos assim, abrindo a boca, pegando ar do ambiente externo, jogando para a bexiga natatória, e essa bexiga natatória vai conseguir converter esse ar para o sangue, ou seja, fazendo um papel muito parecido que o nosso pulmão faz. Por isso são chamados peixes pulmonados, porque a bexiga natatória vai criar funções pulmonares, né? Vai conseguir usar a bexiga natatória como um mecanismo de respiração. Isso é exclusivíssimo de um grupo muito reduzido de peixes. Entende-se, normalmente, que esses peixes são nós, tetrápodes todos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E esses peixes temos um ancestral comum importante, né? Que seria o ancestral comum de todos os tetrápodes. Porque tem as nadadeiras carnosas e também tem essa capacidade da respiração pulmonar, beleza? Eles não deixam de ter brânquias, tá? A principal forma de respiração desses animais continua sendo as brânquias, mas eles conseguem uma forma de uma respiração pulmonar meio doida por causa disso, porque eles conseguem passar a usar a bexiga natatória como pulmão. Então é mais um aspecto evolutivo esse slide aqui, tá, gente? Por isso que está em amarelo aqui, porque não é tão importante. Aqui também não é muito importante. Eu vi pouquíssimas vezes isso aqui cair, mas vou comentar para vocês. Isso aqui não é uma classificação assim de classe, subclasse, nada disso, tá? É só uma adjetivação, só um adjetivo. Alguns peixes com bexiga natatória ou vesícula gasosa, a gente vai chamar de fisoclistos. O que é isso? A bexiga natatória, ela fica isolada do sistema digestório, tá vendo? Não tem nenhuma conexão entre um e outro. Fisoclistos, sem tubo pneumático. O que é o tubo pneumático? Pneumo quer dizer ar. Seria o tubo que conecta, né, a bexiga natatória com o sistema digestório, portanto, com a boca. Esses animais que eu falei para vocês, que eles conseguem pular fora da água, abrir a boca, pegar ar e jogar para dentro da bexiga natatória, são só esses aqui de baixo, os peixes fisóstomos. Por quê? Porque eles têm a bexiga natatória e tem um tubinho aqui, ó, que conecta com a boca, com o sistema digestivo, né? Por isso que eles conseguem pular para fora da água, abrir a boca e puxar ar e jogar lá na bexiga natatória, né? Eles têm esse tubo pneumático que chama ligação entre o tubo digestório e a bexiga natatória. Ela pode se encher se o peixe pegar ar pela boca na superfície, beleza? E aqui dentro a gente consegue ver, ó, um peixe, né, ó, a coluna vertebral aqui, olha a bexiga natatória aqui, ó, como é que funciona. E aqui, bem pequenininho, a gente consegue ver o tubo pneumático conectado no sistema digestório aqui embaixo, que vai permitir, nesses peixes aqui fisóstomos, né, jogar ar lá para dentro pela boca, né? Diferente dos peixes fisoclistos e da grande maioria dos outros peixes, dos peixes actinopterídeos, todos que não são esses especiais aqui, dos sarcopterídeos, eles não vão conseguir botar ar lá para dentro direto pela boca. Eles vão ter que produzir ar pelas glândulas de ar, tirando o oxigênio do sangue para botar dentro da bexiga natatória, né?
Então, gente, são só alguns pequenos detalhes, isso aqui não é tão importante, tá? Mas só para vocês saberem, se aparecer alguma coisa aqui com isso aqui, vocês estão alertas, beleza? Acabou peixes. Alguma dúvida na parte de peixes, gente? Alguma dúvida na parte dos peixes? Então, gente, vamos para os anfíbios, beleza? Hoje a gente tem que terminar pelo menos até os répteis. Então, vamos lá. Anfíbios. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Os anfíbios, como eu falei para vocês, a gente tem 7 classes de vertebrados, né? Agnatos, condríctios, osteíctios, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Agora, a gente vai entrar em uma outra superclasse. As 3 primeiras classes a gente chama de superclasse peixes. São as 3 classes dos peixes: os peixes agnatos, peixes condríctios, peixes osteíctios. As 4 últimas é a superclasse dos tetrápodes. Então, a gente pode dizer que todos os vertebrados são peixes mais os tetrápodes. Peixes são as 3 primeiras classes, agnatos, condríctios, osteíctios. Tetrápodes são as 4 últimas: anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Como o nome deles diz, o que junta todos eles juntos, né? Principalmente no aspecto evolutivo? O que o ancestral comum dos tetrápodes tinha? E por isso eles são chamados de tetrápodes. O primeiro animal tetrápode, o que ele tinha? Que foi o ancestral comum de todos os outros, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ele tinha tetrapodia. O que é tetra? 4, podia, patas, né? Então, você tem 4 membros, né? Então, por isso os sarcopterídeos, né? Provavelmente, um sarcopterídeo, um peixe com nadadeiras carnosas, criou 4 membros a partir das suas nadadeiras, né? Isso a gente vê desde os anfíbios, né? Então, sapos, rãs, pererecas, salamandras, cobras cegas, cecília. Alguns podem retrair as suas patas depois, então as cobras, por exemplo, a gente vai ver nos répteis depois as cobras, né? Só que o ancestral comum de todas as cobras e todos os animais tetrápodes que não tem mais 4 membros, o ancestral comum deles tinha 4 patas, por isso eles continuam sendo chamados de tetrápodes, tá? Por isso que a evolução, gente, ela é o aspecto mais importante para a gente classificar animais. Então não é porque que a cobra não tem mais pata que ela vai deixar de estar no grupo dos tetrápodes, porque a gente sabe que ela tem o mesmo ancestral comum de todos os outros répteis, de todos os tetrápodes, beleza? O que importa é o que aconteceu no momento do ancestral comum, né? No momento de diferenciação das espécies, para a gente poder fazer a classificação. Mas vamos lá para os anfíbios. Por que eles chamam de anfíbio, gente? Anfibio, anfi significa duplo, biovida, então é a vida dupla, beleza? Aqui, ó, dupla vida, os anfíbios. Por que dupla vida? Eles são a classe de transição. São eles que são os animais que vão conseguir fazer a transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Isso se reflete até hoje no ciclo de vida deles. Os anfíbios, eles vão ter uma fase larval chamada de girino, né? A fase larval que a gente viu nos peixes ósseos chamava de alevino, né? É mais raro, difícil cair isso. Agora, o girino, a gente já é um pouco mais frequente essa palavra na cultura, nossa cultura mesmo, né? A gente já ouviu falar algumas vezes sobre girino. E os girinos são aqueles, parecem peixinhos dentro da água, que não são peixinhos, né? São larvas de anfíbios, mas parecem peixinhos. Por que parecem peixinhos? Porque o ancestral era um peixe, né? Então, era um peixe realmente que acabou virando um tetrápode. E por isso que a gente vai ver algumas diferenças entre os girinos e a fase adulta que vão mostrar muito bem essa transição para a gente, beleza? Então, do girino para a fase adulta vai acontecer essa transição para o ambiente terrestre. O girino, ele ainda vive no ambiente aquático e só na fase adulta que ele vai migrar para o ambiente terrestre. Só que mesmo ele conseguindo viver na Terra, ele não vai poder viver em lugares muito distantes da água. Ele ainda vai precisar viver em ambientes bem próximos da água e bem úmidos, por vários motivos, mas um deles, e o principal, talvez seja a reprodução. Como a vida começa na água para esses animais, eles não podem viver tanto na Terra, porque na hora de ter seus descendentes, ter seus filhos, eles precisam estar perto da água para poder ter a reprodução lá, né?
A gente vai ver como é que isso funciona. Inclusive, a fecundação é externa, a fecundação é na água. Então, esses caras precisam ir para a água para poderem se reproduzir. Então, é realmente uma classe que começa a ter maior independência, começa a conseguir viver fora d'água, na terra, mas ainda precisa voltar para a água e viver perto da água em muitos momentos, né? Então, ainda guardam muita dependência da água. Foi um momento muito importante na evolução, mas a gente vai ver que realmente a independência máxima do ambiente aquático, digamos assim, vai ser alcançada só com os répteis, a partir dos répteis. Os anfíbios ainda são esse fio de transição ali. Eles ficam nessa no vai e não vai. É água ou é terra? É água ou é terra? Nos répteis, realmente, todas as características de animal terrestre a gente vai conseguir encontrar e vai se prolongar nas aves e nos mamíferos. Então, os filos realmente terrestres, para valer, vão ser répteis, aves e mamíferos, né? Os anfíbios são esse filo de transição, beleza? São terrestres na fase adulta, mas ainda aquáticos na fase larval, girino. Aí, gente, dentro dos anfíbios, isso aqui é difícil cair, mas às vezes cai. A gente vai precisar se aprofundar um pouco nas ordens, tá? Reino Animalia, filo Chordados, subfilo Vertebrados, superclasse Tetrápodes, classe Anfíbios. Dentro da classe Anfíbios temos 3 ordens importantes. Ordem Apodes, ordem Anuros e ordem Urodelos. Aqui é só para fins de exemplos, tá? Não precisamos saber a fundo o que é cada um desses. A ordem dos ápodes, também chamada Gymnophiona, tá? O nome é mais específico, são os anfíbios sem patas. Então é a cobra cega e a cecília, principalmente, tá? A ordem Anuros são os sem cauda, que são sapo, rã e perereca. E a ordem dos urodelos, ou dos caudados, são os que têm patas e têm cauda, são a salamandra e o tritão, tá? O tritão é muito parecido com a salamandra, tá? Tem um formato bem parecido. E aí, gente, fiquem espertos nessa salamandra aqui, porque o vestibular já cobrou algumas vezes pedindo a diferença da salamandra para o lagarto, porque são animais que têm a mesma silhueta, né? Tem o mesmo formato corporal, a salamandra e o lagarto, porque eles têm diferenças fundamentais. Um é um anfíbio e o outro é um réptil. O lagarto é um réptil. Então, a pele vai ser diferente, a reprodução vai ser diferente, muitas coisas vão ser diferentes. E é isso que o vestibular queria saber quando ele perguntou a diferença da salamandra e do lagarto. E aí, por isso, a gente precisa ficar esperto nas diferenças dos anfíbios para os répteis, beleza? Alguma dúvida aqui? Por enquanto é só isso aqui. Agora vamos para as 8 características que eu falei lá da tabela, beleza? Então, eles vão ter essa variação de habitat, né? Da fase do girino para a fase terrestre. Olha aqui, gente, como é que funciona, né? Fase adulta, vai continuar vivendo perto da água, mas já na terra, né? Só que na hora de reproduzir vai ter que ir para a água, porque a fecundação é externa. Esses animais, gente, eles se estimulam um perto do outro. Então, até a pessoa pode achar que a fecundação é interna, mas não é interna. Eles vão, digamos assim, se excitar um na presença do outro, um do lado do outro, mas no final os gametas não são jogados dentro do organismo feminino. Os gametas são jogados na água, se encontram na água, por isso que a fecundação é externa, beleza? Aí aqui vai formar o ovo, né? Vai surgir o embrião dentro do ovo, depois girino, fase larval, a metamorfose para a fase adulta, e aí na fase adulta aqui o ambiente terrestre, né? Esse é o ciclo de vida dos anfíbios, vida dupla, né? Vamos ver como que isso se expressa aqui na diferença desses animais. Tá travando, gente? Espera aí. Melhorou? Ou ainda tá travando? Pera. Tá bom ou tá ruim? Beleza. Travar de novo aí vocês falam, tá? Então vamos lá, vamos para as características. O girino, né? O girino, ele tem respiração branquial, como se fosse um peixe ainda, né? Então os peixes também têm respiração branquial.
Na fase adulta, essa brânquia vai desaparecer e eles vão fazer respiração cutânea, ou seja, pela pele. Os vasos sanguíneos deles vêm até a pele para conseguir pegar o oxigênio direto do ar. E pulmonar, vai ter um pulmão também para eles começarem a respirar pelo pulmão, né? Pelas narinas, digamos assim. Só que esse pulmão ele ainda é bem pequeno, bem rudimentar, se comparado ao nosso pulmão. Tanto que por isso que eles precisam da respiração pela pele, da cutânea, para complementar esse pulmão, né? Então os dois se complementam para ele conseguir ter uma respiração eficiente na fase adulta, porque deixa de ser branquial. Reprodução por fecundação externa. Então aqui continua muito parecido com os peixes, né? A grande maioria dos peixes tinha fecundação externa. Esqueleto ósseo. Desde os peixes ósseos, todo mundo vai ter esqueleto ósseo. Tegumento, a pele. A pele é permeável, úmida, vascularizada e com glândulas mucosas. Então, gente, aqui está mais um motivo que mostra como eles precisam ficar em ambientes úmidos, ainda perto da água, né? A pele, ela é altamente permeável. Por que ela é altamente permeável? Até para eles poderem fazer a respiração. Se a pele fosse que nem a nossa, impermeável, que não passa quase nada de fora para dentro, ou que nem dos répteis, que também é impermeável, o que dá essa impermeabilização para a nossa pele? É a queratina, principalmente, tá? É uma proteína que confere impermeabilização para a pele, impede a passagem de água de dentro para fora. Só por mecanismos específicos de transpiração, que são órgãos, né, bem específicos para fazer isso, não é uma coisa que acontece passivamente, é uma coisa que acontece propositalmente só, a transpiração, etc., que não tem nada a ver com o fato da pele ser permeável. A nossa pele é impermeável, tá? A transpiração é um mecanismo de excreção que o nosso corpo criou por outros motivos, né? Mas ela é impermeável. A gente pode cair dentro da água, numa piscina, não vai ficar entrando água para dentro do nosso corpo pela pele, porque a pele é uma barreira, ela é impermeável, beleza? Aqui não, ela é uma pele permeável, né? Por quê? Até porque ele precisa respirar pela pele. Se ela fosse impermeável, ele não ia conseguir oxigênio para chegar na pele para ele poder respirar, né? Então ela é permeável, ela é úmida, ela é vascularizada, ou seja, cheia de vasos sanguíneos próximos aqui da pele para poder pegar o oxigênio do ar e poder passar para o vaso sanguíneo e levar para o coração pelas veias, né? E com glândulas mucosas. O que são essas glândulas mucosas? Ele vai ter glândulas na pele que vão criar esse muco, essa secreção. Por isso que se a gente tocar num sapo, né, tocar numa rã, tocar numa salamandra, eles são animais meio melados, né? Não são animais secos, que nem se tocar num lagarto, por exemplo, né? São melados. Por quê? Porque eles vão ter essas glândulas mucosas, né? Que vão deixar essa pele bem úmida, né? Bem melequenta, digamos assim. E inclusive podem ser venenosas alguma dessas glândulas, né? Essas glândulas mucosas, algumas podem ter veneno, então alguns sapos são inclusive venenosos, vai ter um papel importante na defesa desses animais, essas glândulas mucosas, beleza? Então, é isso que eu tive para falar aqui sobre a pele. A excreta nitrogenada agora, né? A urina desses animais, girino, que nem a grande maioria, que nem o regime geral dos peixes, é o quê? Amônia. Só que o adulto, como ele já está no ambiente terrestre, ele já vai para uma excreta nitrogenada um pouco menos tóxica, que é a ureia, beleza? E isso nós, seres humanos, temos em comum com eles, que a gente também excreta ureia. Coração. O coração do girino é que nem o coração do peixe, um átrio mais um ventrículo, circulação simples. Só que na fase adulta, ele vai criar mais um átrio. E criando mais um átrio, ele já vai criar uma circulação dupla. Por quê? Vai ter um átrio que vai receber o sangue que vem do pulmão e outro átrio que vai receber o sangue que vem do resto do corpo. Então a gente vai ter dois círculos. A circulação agora é dupla, mas ela é incompleta. O que significa incompleta? Por mais que ela seja que nem um 8 agora, o coração tem dois átrios, ou seja, duas câmaras para receber o sangue, só que vai ter só um ventrículo. Então esses dois sangues vão se misturar. O sangue que vem do pulmão, que é um sangue limpo, é um sangue oxigenado, um sangue que a gente chama de sangue arterial, ele vai se misturar com o sangue que vem do resto do corpo, que já é um sangue usado. É o sangue que a gente chama de venoso. Então, o sangue arterial e o sangue venoso vão se misturar no ventrículo, que continua sendo um só.
2 átrios e um ventrículo. No ventrículo vai misturar todos eles. Por isso que a gente chama de ainda incompleta. Ela é dupla, mas incompleta, porque tem mistura de sangue. Mistura sangue novo com sangue usado, beleza? Na fase adulta. Anexos embrionários continua sendo o saco vitelínico, que a gente viu, que fica ali do ladinho do embrião, para ele poder se alimentar. Regulação continuam sendo pecilotérmicos ou ectotérmicos, ou seja, a temperatura externa continua influenciando a temperatura interna, beleza? Se tiver no ambiente externo 30 graus, a temperatura interna vai ser 30 graus. No ambiente externo 40 graus, no ambiente interno vai ser 30 graus. E aí, gente, eu pergunto para vocês, o que é melhor, digamos assim, o que me torna um animal com maior capacidade de expansão da minha espécie, de conseguir ocupar habitats mais diferentes? É melhor do ponto de vista da sobrevivência e da expansão da espécie, da reprodução da espécie, eu ser um animal pecilotérmico, ectotérmico, ou um animal homeotérmico, endotérmico, que gera o seu próprio calor? O que é melhor em estratégia de sobrevivência e estratégia de ocupação do espaço? O que é mais eficiente? Ser pecilotérmico ou ser homeotérmico? A Vitória falou homeotérmico. Alguém quer se arriscar a dizer por quê? Pode usar áudio, gente, se quiserem arriscar aqui e falar alguma coisa, para não ficar só eu falando também. Alguém é porque eles não são dependentes, eles não são dependentes do ambiente, né? Eles podem alastrar para outros campos. Isso, exatamente, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, pensa em regiões bem frias, né? Então, vamos olhar lá para o Ártico, para a Antártida, sei lá, para a Rússia, sei lá. A gente vê lá anfíbios, a gente vê muitos anfíbios, répteis e tal, essas coisas. Sim, peixes a gente até vê no ambiente aquático e tal, porque eles realmente se adaptaram para viver em ambientes bem gelados. Mas, de uma forma geral, anfíbios, répteis, por exemplo, é muito difícil a gente ver tundra, isso aí a mãe me falou, né? É muito difícil a gente ver nesses ambientes. Mas a gente vê o quê? A gente vê pinguim, que é ave, a gente vê falcão, vemos águia, vemos ursos, vemos focas marinhas, são mamíferos, né? Então a gente vê animais homeotérmicos, normalmente ocupando os espaços mais gelados. Por quê? Porque um animal que seja como esses aqui, pecilotérmicos, pensa um sapo. Se eu jogar o sapo na Antártida, a Antártida tem 0 graus, sei lá. O corpo dele vai ter 0 graus. Ou seja, ele vai congelar e vai morrer, né? Agora, se eu jogar um urso na Antártida, lá no Ártico, lá no norte do Canadá, no norte da Rússia, no norte da Noruega, esses caras, eles se alimentando, arrumando o seu alimento, eles conseguem manter a sua temperatura corporal, mesmo no ambiente de 0 graus, digamos assim, ou até menos, conseguem manter a sua temperatura corporal em torno de 37, 40 graus. Cada espécie vai ter a sua temperatura, né? Mas eles conseguem manter a sua temperatura. Então, realmente, os homeotérmicos, eles têm essa vantagem. Os pecilotérmicos, se eu deixar eles em ambientes muito frios, eles já era, né? Já era para eles, vão morrer. Isso, inclusive, já foi questão de vestibular, tá, gente? Se eu deixar um filhote de um pássaro e um filhote de um sapo, sei lá. Não, um filhote de um réptil, vai que o réptil ainda é pecilotérmico também. Um filhote de pássaro e o filhote de lagarto, os dois crescendo debaixo de uma escada fria, né? Qual dos dois que vai sobreviver? Com alimento. Deixa lá alimento para eles se alimentarem. Então, o alimento não vai ser problema, ninguém vai morrer de fome. Mas eu deixei lá o filhote de pássaro e o filhote de lagarto vivendo debaixo da escada com alimento. Os dois vão sobreviver? Só o pássaro. Por quê? Porque o pássaro, com o alimento, ele consegue criar o seu próprio calor. Agora, o filhote de lagarto debaixo da escada, sem ele pegar nenhum momento de sol, para ele poder esquentar o corpo dele, já era para ele, né? Então pode ter todo o alimento do mundo ali que ele vai morrer do mesmo jeito. Porque ele não vai conseguir manter a temperatura corporal para os seus processos internos corporais funcionarem, né? A temperatura ideal para suas enzimas funcionarem. Todas as enzimas têm uma temperatura ideal de funcionamento. Não é porque esses animais são pecilotérmicos que eles conseguem funcionar a qualquer temperatura. Pelo contrário, eles também só têm uma temperatura específica que eles conseguem funcionar.
E aí, por causa disso, eles precisam sempre migrar para o ambiente em que aquela temperatura estiver. Então, olha como é limitada a vida desses animais, né? O alcance deles, né? É capaz do pássaro comer o lagarto? Não sei, Clit, aí realmente teria que fazer uma análise mais de espécie para espécie, qual é o pássaro que a gente está falando, qual que é o lagarto, não sei te dizer não, tá? Eu falei mais um em cada gaiola, tá? Eu falei mais eles diferentes, só pra gente fazer uma comparação. Agora, eles dois, um versus o outro, aí realmente tem que olhar no Globo Repórter. Que aí eu não sei dizer não. Beleza? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa a falar disso aqui. É por isso que os répteis, por exemplo, por mais que muitos vivam na água, tá? Eles, por exemplo, eles têm que passar muitas horas do dia pegando sol. Já perceberam? Como o jacaré, crocodilo, é muito comum, né? Quando tem esses programas que ficam mostrando os animais, mostra eles deitadões lá, pegando sol, como se não tivesse nada para fazer na vida. Né? Na maior vibe, boa, só lá, deitadão. Por que isso? Porque eles precisam esquentar o corpo. Né? Se não esquentar o corpo, se eles ficarem só na água o tempo todo, a água costuma ser um pouco fria, eles não vão ter a temperatura necessária para conseguir fazer seus processos metabólicos internos. Então, precisam ficar pegando sol em boa parte do dia. Então, gente, isso aqui era os anfíbios. Alguma dúvida nos anfíbios? Alguma dúvida nos anfíbios? Beleza. Então, vamos para os répteis, gente. Agora, os répteis, então os anfíbios fizeram a transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Agora, nos répteis, o negócio realmente vai ficar bem terrestre. Aí vocês me perguntam, nossa, mas os répteis também não vivem no ambiente aquático? A gente tem tartaruga, que é réptil, vive na água. A gente tem o crocodilo, jacaré. Gente, muitos vivem no ambiente aquático. Mas se eles precisarem ficar na Terra, eles vão viver muito normal. É só por uma questão de nicho ecológico, que eles vivem na água, para se alimentar e etc. Mas a gente vai ver que eles têm características específicas que tornam eles ambientes, animais, que são adaptados à vida terrestre. Então não é porque alguns acabam vivendo na água, voltaram para a água, digamos assim, que eles deixam de ter essas características. A mesma coisa nos mamíferos. Os mamíferos são uma classe normalmente de animais terrestres. A gente tem vários mamíferos que voltaram para a água. A baleia, por exemplo. A baleia é um mamífero que voltou para a água. O golfinho. Mas todos eles guardam as características de animal terrestre. Então, por exemplo, uma das principais dessas características que os anfíbios fizeram essa transição da fase do girino para a fase adulta é a respiração pulmonar, né? Não tem mais brânquia, né? Vamos pensar o seguinte, gente. Os répteis, eles vão ter... os répteis vão ter... os répteis que vivem no ambiente aquático. E também os golfinhos, as baleias, etc. Né? Como que esses caras não respiram? Eles têm brânquia? Os caras têm brânquia? Não, eles têm pulmão. Então é uma característica de animal terrestre que eles nunca perderam. A baleia, ela pode viver debaixo d'água lá 2 horas se ela quiser. Mas em algum momento ela vai precisar subir para a superfície para pegar ar, né? Então isso é uma característica bem importante, mesmo dos animais terrestres que voltaram para a água, beleza? A baleia tem aquele buraco que espirra água. Também não sei o nome. E eu nem sei exatamente como é que funciona isso aí, para ser sincero, né? Mas é legal de pesquisar. Se vocês também descobrirem alguma coisa, quiserem falar, fiquem à vontade. Mas então, são animais que guardam essas características, né? E aqui a gente tem, na subdivisão dos répteis, a gente tem 3 ordens importantes também. Ordem crocodilianos, que são jacaré e crocodilo, corpo alongado e recoberto por placas córneas. Ordem dos quelônios, que são principalmente as tartarugas, cágado, jabuti, são os répteis com carapaça. E a ordem dos escamados, que são os lagartos, lacertílios e ofídeos, que são as cobras. A cobra é quase um lagarto sem pata, tá, gente? Então, escamados, cobras e lagartos, pele recoberta por escamas.
ordem dos quelônios, que tem carapaça, e os crocodilianos. São as 3 ordens aí dos répteis, beleza? E o que é principal dos répteis aqui, gente, é que agora eles vão ter diferenças importantes. Primeiro, é o ovo amniótico com casca. Os animais até agora, os anfíbios, os peixes, todos eles põem ovos, tá? Só que esse ovo é um ovo bem frágil. E ele é um ovo que vive na água também, né? É um ovo que não tem casca. Ele só tem uma membraninha ali que reveste o ovo, mas não é uma casca a partir dos répteis que são ovos com casca. E é essa casca que vai permitir a reprodução independente da água, tá? Então, olha, aqui surge uma característica muito importante. E aí a gente consegue até perceber o seguinte. Pega a tartaruga, por exemplo, que vive no mar, né? Quando ela vai se reproduzir, ela precisa ir para onde? Para a terra, né? Ela vem até as praias e coloca os ovos dela na areia. Por quê? Porque ela pode até passar a maior parte da vida dela na água, mas ela não deixa de ser um animal com características terrestres, né? Então ela vai deixar os ovinhos com casca dela para eles brotarem na areia, né? Por quê? Para os embriões ali dentro também respirarem, começarem a desenvolver o seu pulmão, respirarem pelo ar, né? Então nenhum desses animais tem brânquia, eles não conseguem, mesmo os mamíferos, os répteis, as aves que vivem na água, como o pinguim, por exemplo, nenhum deles tem brânquia para respirar, né? Eles vão ter pulmão e vão precisar ir para a superfície de vez em quando, beleza? E aí, gente, o que vai acontecer? A gente vai ter, junto com esse ovo com casca, que é uma novidade importante, a pele deles vai ser bem queratinizada, né? As escamas deles são, inclusive, de queratina, que é a queratina que dá essa impermeabilização, né? E vão ter novos anexos embrionários dentro desse ovo, o âmnio, o córion e o alantoide, além do saco vitelínico que já vinha de antes. E a maioria continua sendo ovípara, só que esse ovo, como a gente viu aqui, tem várias diferenças importantes. Então, vamos ver aqui essas características aqui um pouco melhor nos anexos embrionários. Gente, rapidinho, vou dar uma saída só de 10 segundos, já volto. Voltei. Então vamos lá. Aqui nos anexos embrionários, o que vai acontecer é o seguinte. Aqui a gente tem o ovo do réptil agora, né, esse ovo com casca, e ele vai ter esses anexos embrionários. O que são esses anexos embrionários? São estruturas anexas ao embrião que garantem o seu desenvolvimento no ovo e atendem suas necessidades fisiológicas. Como a gente viu, o saco viterínico ele já existia desde os peixes e continua existindo aqui, né? Também chamado de vesícula viterínica, esse amarelo aqui, ó, cheio de carboidratos, aqui está o embrião, né? Cheio de carboidratos, enquanto o embrião vai crescendo dentro do ovo, ele vai se alimentando dessa reserva energética que está aqui dentro, beleza? Está presente desde os peixes, então não é uma inovação dos répteis do saco viterínico. Sua principal função é armazenar reservas nutritivas durante o desenvolvimento do embrião. Nos mamíferos, esse anexo, como eu já falei para vocês, vai ser um pouco reduzido, porque vai ter a placenta que vai ajudar, né? Agora, esses 3 aqui embaixo são as novidades. O âmnio, o córion e o alantoide. Como é que vai funcionar cada um desses? Aqui a gente tem o embrião. Em volta do embrião, a gente vai ter o âmnio, que é um envoltório para proteger esse embrião dentro do ovo, tá? Uma primeira camada de proteção aqui, que vai proteger e lubrificar esse embrião. O alantoide é esse verdinho aqui, ó. Ele é o contrário do saco vitelínico. Se o saco vitelínico ele dá a comida, o animal, ele se alimentando, ele vai precisar jogar o que para fora? As excreções dele, o que ele tiver para excretar, né? A urina, né? O que é tóxico de dentro dele. Então, a urina, ele vai jogar para o alantoide, como se fosse um saco de lixo, digamos assim, né? Por que aqui tem alantoide nos peixes, nos anfíbios não tinha alantoide no ovo?
Porque como os caras viviam na água e o ovo era sem casca, né? Eles só, o embrião joga as excretas nitrogenadas o tempo todo na água para fora. Aqui não tem água, tá na terra, né? E se eu deixar essas toxinas ficarem ali no mesmo espaço que o embrião pode morrer envenenado pelas suas próprias toxinas. Então ele guarda um espaço bem delimitado para ele poder ficar jogando a sua toxina ali, que é o alantoide, né? É o saquinho que ele guarda a urina dele, digamos assim. Só que o alantoide não serve só para excreção, ele também serve para respiração. Então, enquanto esse animal ainda não está com seu pulmão desenvolvido, é o alantoide que vai fazer essas trocas gasosas, né? Então, vai ter uma função respiratória importante, além do armazenamento de materiais excretados. Gente, esse ovo com casca, a gente diz que ele é um ovo impermeável. Só que ele é impermeável à água, ou seja, a água não consegue entrar dentro desse ovo. E isso é bom porque nem sair, principalmente pelo aspecto de sair, né? Por que é bom que a água não consegue sair? Porque se a água pudesse sair, esse ovo, estando no ambiente terrestre, ele ia se desidratar, né? Ia ter uma desidratação desse embrião e ele ia morrer por falta de água. Agora, o ovo, como essa casca, né, de calcário, ela é bem forte, a água não consegue passar para fora, então não desidrata esse embrião. Só que ela é permeável a quê? Permeável ao ar, e precisa ser permeável ao ar. Então o oxigênio consegue atravessar essa casca para o embrião conseguir respirar pelo alantoide, né? Então ele é impermeável à água, mas é permeável aos gases, oxigênio e gás carbônico, para poder pegar oxigênio e liberar gás carbônico para fora, beleza? E por fim a gente tem o córion. Córion é o que cobre todos os outros, né? Ele é a mãe de todos, digamos assim, ó. O córion, ele vai cobrir todo o embrião e todos os outros anexos embrionários, tá? Então aqui, ó, o córion está envolvendo todos os outros anexos e o embrião ao mesmo tempo. Qual que é a função do córion? Ele vai envolver e proteger todos os demais anexos. E ele vai também lubrificar, então o âmnion que protege só o embrião, e o córion, que protege o embrião com todos os outros anexos juntos, eles vão fazer o quê? Vão lubrificar aquele espaço para o embrião e os anexos também não terem muito atrito entre si, né? Porque esse embrião vai acabar se mexendo de um lado para o outro e tal, e esses tecidos, se não forem lubrificados, se não forem um pouco oleosos, um pouco, digamos assim, eles podem acabar rasgando um no outro pelo atrito. O atrito vai fazer um rasgar um no outro. Então, esse âmnion e esse córion vão também lubrificar tudo para que eles consigam ali não ter nenhum atrito, né? E poderem coexistir sem nenhum problema. Crescer, se desenvolverem sem nenhum problema, beleza? Esses anexos embrionários e esse embrião. Então, o córion é a mãe de todos, vai proteger e revestir os demais. Nos répteis e nas aves, o córion vai se unir ao alantoide, formando o alantocórion, tá? Então a gente não vai conseguir, às vezes, ver de forma tão diferenciada um com o outro. O alantoide vai acabar se conectando aqui com o córion, até porque o córion, como ele é o mais externo, envolve tudo, ele é o que tem o acesso ao ambiente externo do ovo e ao ar, né? É o ar que o alantoide precisa para conseguir fazer também a respiração, as trocas gasosas, beleza? Uma pequena observação aqui. Alguma dúvida, gente, nessa parte de anexos embrionários? Sei que já passou aqui o tempinho da aula, mas eu vou precisar falar do último slide aqui com vocês, tá? São essas características aqui da tabela. Os répteis são os primeiros animais amniotas, como a gente viu. Por que é amniota? A partir dos répteis, a gente diz que todos são amniotas. Répteis, aves e mamíferos, beleza? Inclusive, por isso que alguns autores biólogos dizem até que todos os animais a partir dos répteis são répteis. Porque o que define os répteis, na verdade, é isso, serem amniotas, principalmente. Então, em certo ponto, nós somos répteis, as aves são répteis, porque nós todos continuamos sendo amniotas. Então, a gente vai ter âmnio, córion e alantoide aí na nossa fase de embrião. Esses caras, então, como a gente viu, tem ovo com casca calcária, que é impermeável à água, mas permeável ao ar. Respiração totalmente pulmonar. Então, aqui está um aspecto que mostra como eles já estão completamente no ambiente terrestre.
já bem diferente dos anfíbios que tem transição. Aqui, desde o começo da vida, a respiração é pulmonar. Reprodução por fecundação interna, então mais um motivo que fica independente da água. Os sapos precisam voltar para a água para poder fazer reprodução, porque a fecundação é externa na água. Aqui não precisa, totalmente interna. Esqueleto ósseo, sem novidades. Tegumento, a pele. Pele agora é impermeável com escamas epidérmicas de queratina, que deixam essa pele impermeável. E a excreta nitrogenada é o ácido úrico. O que é o ácido úrico? Das três excretas nitrogenadas, o ácido úrico é o menos tóxico de todos. Por que isso tem a ver com estar no ambiente terrestre, ou poder viver no ambiente terrestre? Porque se eu se eu consigo converter a minha amônia numa substância bem menos tóxica, que é o ácido úrico, eu preciso consumir muito menos água. Isso é um motivo que eu consigo viver fora da água, viver longe da água se eu quiser, né? Porque eu produzo ácido úrico, eu preciso de pouca água para diluir essa substância tóxica, né? Então, isso é bem comum. O coração, agora, por que tem esses asterísticos aqui, gente? Porque essas 4 características aqui são as que melhor mostram a independência do ambiente da água, tá? A gente consegue ver uma diferença nessas 4 aqui em relação aos anfíbios. Então, da mesma forma que o vestibular pode perguntar o que os anfíbios têm de diferente em relação aos peixes, por que eles fazem a transição para o ambiente terrestre, ele também pode perguntar por que os répteis, eles executam de forma mais completa essa independência para o ambiente terrestre. Por que eles são, por excelência, os primeiros os animais terrestres? Por causa dessas 4 características aqui, que dão essa independência maior do ambiente da água, tá? Agora, outras também importantes. O coração agora tem 2 átrios e 2 ventrículos, mas é parcialmente separado, tá? A gente vai ver que ainda começa a ter uma pequena separação aqui, mas ainda mistura sangue, então ainda é, num primeiro momento, circulação dupla, mas incompleta, né? Nos escamados e nos quelônios. Nos crocodilianos, continua sendo dupla e incompleta, nos 2 casos, só que a mistura do sangue não vai acontecer mais aqui no ventrículo, ela vai acontecer nas artérias, aqui na saída das artérias. É uma questão, é só um pequeno detalhe bem específico, tá? Mas os 2 continuam tendo circulação dupla e incompleta, né? Tanto os escamados e quelônios, quanto os crocodilianos. Mas o coração aqui, a novidade, é que é 2 átrios e 2 ventrículos a partir de agora. Anexos embrionários, como a gente viu, não é mais só o saco viterínico, tem também o âmnio, o córion e o alantoide, né? E a regulação térmica continuam sendo psilotérmicos, ectotérmicos, então eles não conseguem ocupar tantos espaços, né? E precisam de vez em quando migrar para lugares mais quentes para conseguirem manter os seus processos internos. Beleza? Gente, um pequeno aspecto aqui, as escamas dos répteis, e isso inclui as aves. Inclusive, as aves são uma subcategoria dentro dos répteis para boa parte dos biólogos, tá? Para boa parte dos biólogos não existe aves como um grupo autônomo. Aves são um subgrupo de répteis, tá? Inclusive, dentro de um subgrupo chamado dinossauros. Para quem acha que dinossauros estão extintos, você viveu uma fantasia a sua vida inteira. Lamento dizer isso. Mas eles estão vivendo e muito bem, né? Estão voando, estão aí... você joga milho para eles de vez em quando, né? E eles gostam de ficar sujando telhados, motos, carros, bicicletas e tudo aí pela rua. Então, os dinossauros estão vivos, exatamente. Galinha, pombo, parabéns, vocês estão lidando com dinossauros. São dinossauros, né? Então, podem olhar para eles e ver os dinossauros na frente de vocês. Eu não estou zoando, podem pesquisar, tá? Pesquisem aí, vê o que vocês encontram. São dinossauros. São dinossauros. Mas a gente fala disso na próxima aula sobre aves, tá? Mas aí, as escamas desses caras aqui, ao contrário dos peixes, são epidérmicas, ou seja, não é formado naquela camada mais interna da pele, que é a derme, né? Isso é comum tanto em todos os peixes que a gente viu. Nos cartilaginosos, aquela dermoepidérmica, ou seja, a epiderme vai também ajudar um pouco, ela não deixa de ser dérmica. Ela nasce na derme, a epiderme vai ajudar bastante para dar o esmalte, né, no dentículo dérmico dos tubarões. Mas ela não deixa de ter sua origem dérmica. Aqui, a origem é totalmente epidérmica, ou seja, é uma escama muito mais superficial. Olha aqui a diferença, ó.
aqui de um peixe teleósteo, que é um actinopterígio, um peixe ósseo qualquer. Olha aqui, ó, ela é uma escama dérmica, está na camada mais interna da pele, e a epiderme só vai revestir, né? Então, é uma escama mais interna. No réptil, ela é realmente uma escama epidérmica. É a parte da pele mais externa que vai criar essa escama. E também é por isso que ela é um pouco mais superficial, e em alguns répteis ela pode ser até substituível, né? Então, a cobra, por exemplo, quando ela troca de pele, ela consegue deixar aí essa camada mais superficial para fora, né? Então, aqui a gente consegue ver, ó, quando uma pele nova surge, né? A cobra consegue trocar de pele, digamos assim, né? É uma coisa que não existe nos peixes que têm escamas, porque a escama é muito interna. Não tem como você destacar a escama, digamos assim, né? Então, essa é a diferença das escamas dos peixes para as escamas dos répteis. As escamas dos répteis são mais superficiais e, às vezes, em algumas poucas espécies, como cobras, por exemplo, podem ser substituíveis. Beleza? E uma pequena observação, tá? Isso aqui não tem nada a ver com a muda ecdise dos artrópodes, tá? Porque ali a gente está falando de um exoesqueleto. Aqui não tem nada de exoesqueleto. Aqui é a própria pele, tá? Então, só para ficar esperto nisso aqui. Gente, é isso. Terminamos, então, a aula de hoje. Eu precisei pegar uns 10 minutinhos a mais aí.